Hello, galerinha do sexto, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula. Hoje nós falaremos sobre indefinite articles, os artigos indefinidos, tá? Então vamos lá. Em inglês, o artigo indefinido é representado pelas palavras an ou a. Então, a, que é a letra A, ou an, tá? E o a e o an significam um e uma. Então, como aí o próprio texto diz, já vi muito aluno achando que a era um e an era uma. Não. A significa um e uma. An também significa um e uma. Mas, se tem um e uma a mesma, por que tem duas, tá? Porque existe uma regra ortográfica e é isso mais principal que a gente precisa aprender, tá? Então, os artigos indefinidos, eles só são utilizados no singular e significam um e uma. Tanto a quanto an tem o mesmo significado, que nem, por exemplo, um menino, a boy, uma menina, a girl, olha lá, a, uma. Um elefante, an elephant. Uma águia, an eagle. An. Um. Então, ele significa um e significa uma. Deu para notar mais ou menos a diferença dele já olhando aqui? Olha lá, boy, consoante. Girl, consoante. Elephant, vogal. Eagle, vogal. Então, vamos lá. A regra básica é básica, tá? Que acontece. Existem exceções, lógico, senão não teria graça, tá? Mas a regra básica é palavras que começam com consoante, já coloquei até quais são as consoantes aqui, B, C, D, F, G, J, K, L, M, tá? Menos o A, E, I, O, U, que são vogais. Nós colocamos o A. Então, a ball, uma bola. A car, um carro. A door, uma porta. A fan, um fã, uma fã. A garden, um jardim. Então, ball começa com B, consoante. Car começa com C, consoante. Door começa com D, consoante. Fan começa com F, consoante. Garden começa com G, consoante. Então, palavras começadas com consoantes, antes dela é a letra A, tá? É a regra base. Quando começa com vogal, o A, E, I, O, U, nós vamos utilizar o an. An elephant, um elefante. An eagle, uma águia. An apple, uma maçã. An animal, um animal. An idiot, um idiota. An umbrella, um guarda-chuva, uma sombrinha. Presta bem atenção no umbrella, tá? Vai ter depois uma exceçãozinha aí com a letra U, ok? Então, o que eu tenho aqui? Vogal, 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 vogal. Sempre antes de vogais eu coloco an, tá? Vamos ver as exceções? Bom, olha lá, ó. Eu sou muito legal, ainda coloco. Como nem tudo na vida é tão simples, não dá para ser tão simples sempre, né? Não também perde a graça. É bom aprender as exceções a essa suposta regra. Existe uma regra, mas existem as exceções da regra. Bom, o que acontece? Letra H, tá? O que acontece com a letra H? No inglês, nós temos palavras com H que ela tem som e palavras com H que ela não tem som. Para nós, na língua portuguesa, o H não tem som. Hospital, hora, horta, honesto. O H é escrito, mas ele não é pronunciado, tá? Hora, eu falo O, não falo H, não tem som a letra H. Só que no inglês, tem palavras que tem som, tem palavras que não tem.
Quando a palavra em inglês tem som, ela tem som de R, que nem, por exemplo, hospital. Hospital em inglês também escreve igualzinho a língua portuguesa, mas eu falo hospital. Hospital, tá? Mas eu tenho palavras na língua inglesa que o H não pronuncia, tá? Então é isso que a gente vai ver agora. Quando o H é pronunciado, a gente vai usar a letra A. Olha lá, a house. House. O H tem som aqui, ó. House, uma casa. Então eu coloco a letra A. A hot dog. Um cachorro quente. A hot dog. Hot. Hot. Tem som. Agora olha só essas outras três palavras. Elas não têm som. An hour. Hora também em inglês, hour. Também não se pronuncia o H. An hour. Uma hora. Tá? An hour. An honest man, um homem honesto, honest, honest. An heir, um herdeiro, an heir, um herdeiro. Então, são palavras que o H não tem som, então eu coloco an. Então, ó, já começa a perceber uma coisinha básica. As exceções no inglês aqui acontecem não pela escrita principalmente, mas como se fala a palavra, tá? Porque, olha lá, o H é consoante, então eu ponho o A que tá certo. Nem sempre, porque algumas palavras no inglês com H não se pronuncia, não tem som. Então, a gente usa an como se fosse vogal, porque a gente tá falando aqui o E, certo? Tem que prestar atenção nisso. E ó, posso falar? Em prova, professor adora colocar isso propositalmente para ver se o aluno presta atenção na aula. Outras regras, olha só. A university. Mas o o não é vogal? É. Mas tá o A ali por quê? Lembra que eu falei do umbrella? Ó, umbrella. Umbrella. Olha isso daqui. University. University. Eu falo U. Eu não falo university. Eu falo university. A European couple. Mas aqui também. E começa, é vogal. Por que não tá an? European. European. Eu já vou explicar, tá? A one-story house, uma casa de um piso. One story, one story, one, tá? A uniform, um uniforme, é a mesma coisa do university. Uniform. Mas, Ana Paula, eu não tô entendendo nada. Você não acabou de falar que vogais é N? Porque todas essas não estão com N. Veja nos exemplos as palavras após o A começam com uma vogal, logo são exceções à suposta regra. Por que eu digo suposta regra? Simples, aquilo que eu já falei, ó, a famosa regra de certa forma não existe em inglês, tá? Na verdade, o que manda no uso do A ou do N não é o modo como a palavra é escrita, e sim como ela é pronunciada. Se o som inicial da palavra é vocálico, usamos o N. Se for consonantal, usamos o A. Mas aí você vai perguntar, se ao pronunciarmos university, o som do U não é de vogal, é university. University, é uma semivogal, tá? Então, por isso que eu coloco A em vez de E. É complicado? É, porque ó, o som do U em university não é de I. Na verdade, o U, neste caso, tem o mesmo som que o Y, de yellow. University, yellow. Yellow, Y é consoante, tá? É a mesma coisa, European, é a mesma coisa que one story, tá? Eles têm som do W, window, European, one story. Então, eles têm som de consoante, tá? O que você tem que prestar atenção? A regra, que não é regra, mas a gente fala que é regra, tá? Antes de palavras começadas com consoante, eu ponho A. Palavras que começam com vogal, eu ponho E. Mas,
sempre fale a palavra, porque às vezes pode ter essas pegadinhas, tá? Que é o som de uma, mas não tem som, o H que tá H, mas o H não tem som, do U que não tem som de U, tem som de Y, do O, do E que não tem som de O e de E, tem som de W, tá? Tem que prestar atenção nisso. Lógico que a Ana Paula não vai ser tão carrasca de uma coisa dessa colocar num sexto ano umas palavras assim tão difíceis com essa dificuldade. Nós vamos começar no basicão ainda, tá? Mas que mais pra frente vai aparecer essas coisas mais difíceis? Sim, aparecerão, tá? Mas é bom vocês já estarem sabendo. Já vai estar o vídeo aí para sempre que vocês quiserem assistir essa loucura toda para vocês relembrarem, tá? Uma coisa importante que depois vocês verão lá nos exercícios. Essas palavras, o a e o en, só são utilizados nas palavras no singular. Não existe no plural, tá? Um e uma. Um, uma. Não é plural, é só singular, ok? Não pode esquecer isso. Bom, já tá aí nosso alligator e o nosso crocodile para dizer bye bye para vocês. See you later, alligator. After a while, crocodile. Bye bye, butterfly.